Acho que não é exagero dizer que Pecadores é o filme do ano até agora. Se não for o, é um dos. O trabalho de direção do Ryan Coogler é muito foda, o Michael B. Jordan voa na atuação junto com a Hailee Steinfeld, sem contar o elenco de apoio que é maravilhoso também. E obviamente dá os devidos créditos às pessoas que fizeram a música, fizeram os figurinos, fizeram a fotografia, tudo isso muito foda e que faz o terror, o perigo, o suspense, a ação e o medo dos vampiros fluírem com uma facilidade enorme no filme. Mas Pecadores é muito além que só um filme de vampiro clássico, tá ligado? Aquela coisa de ser queimado por alho, de ter que ser convidado pra poder entrar, não poder andar no sol e só ser morto com uma estaca de madeira no coração. Não se engane, o filme faz isso bem pra caralho, mas é com a ambientação, o período histórico, os subtextos e principalmente o uso da música é que ele fica interessante de verdade. De verdade é um pouco errado de falar, né? Mas fica mais interessante. E é sobre essas coisas que eu quero falar sobre o filme de Pecadores hoje. Então vem comigo, já me segue aí e bora lá. A primeira metade do filme se dedica a te ambientar onde ele se passa e o contexto daquela época. Tenha em mente que era os anos 30 nos Estados Unidos. As primeiras gerações de negros livres estavam literalmente nascendo ainda, enquanto a segregação estava mais forte do que nunca. O que impacta diretamente na história do filme. Eles mostram comunidades negras que viviam bem separado da cidade grande, digamos assim. O trabalho nos campos de algodão, cujas pessoas inclusive eram pagas em uma moeda diferente da do dólar, tanto que o Smoke e o Stack falam durante o filme inteiro que isso é dinheiro de mentira, tendo até mesmo diálogos na rua que são dignos daquela frase: eu não sou racista, mas... E óbvio, a presença indispensável da música, principalmente do blues. E não só como algo artístico, mas também espiritual. Isso é estabelecido logo no início do filme. There are legends of people born with the gift of making music so true it can pierce the veil between life and death, can bring healing to their communities, but it also attracts evil. E você vê isso nos artistas de rua, nos campos, e até entre prisioneiros. Inclusive nessa cena dos prisioneiros o Delta Slim cospe uma aspa muito forte e muito precisa. Eu amei esse personagem no filme. We play a fair amount of blues too. See, white folks say they like the blues just fine, they just don't like the people who make it. Isso tudo reforça o contexto de acolher e confortar que a música sempre teve para eles, principalmente numa época tão injusta e tão racista quanto os anos 30. E é justamente isso que motiva o Smoke e o Stack a abrirem um clube de blues. Era para ser um lugar de pessoas pretas para pessoas pretas, onde elas poderiam ser livres para celebrar sua cultura e seus costumes sem medo de ser julgado e sem nenhum tipo de restrição. E nesse meio tempo ainda encaixam temas como religião de matriz africana, Soil of my soil, bone of my bone, blood of my blood. I bless you. Ashe. e até a impossibilidade de ter um relacionamento interracial devido às leis de Jim Crow. Because you told me you loved me. Well, I told you to stay the fuck away from me too, but I guess you didn't hear that part, Oh, huh? I heard you clear, but then you stuck your tongue in my coos and fucked me so hard I figured you changed your mind. Sim, Jim Crow. That's you? Nah, fool, it's Jim Crow. Nigga, of course it's me. Open the door. Jim Crow, em resumo, era um personagem racista dos teatros que um homem branco se pintava de preto, fazia blackface e interpretava uma caricatura de homens negros para violentar e desumanizar a imagem deles. E mais tarde também se tornou o nome das leis de segregação racial nos Estados Unidos, as leis de Jim Crow. Com isso tudo estabelecido, agora é hora de falar do Sammy, o pastorzinho. No filme, esse moleque tem um talento absurdo no blues. Na vida real, ele é literalmente estreante no cinema. Essa foi a primeira performance de atuação dele. E olha o que esse moleque fez, tá ligado? Muito foda. Voltando ao filme, o Sammy tem o sonho de viver do blues. Enquanto seu pai, muito religioso, avisa ao Sammy que You keep dancing with the devil. One day it's gonna follow you home. E antes de voltar a falar do Sammy, uma coisa importante que a gente tem que fazer, juntar a vida real com o contexto do filme. Você conhece Robert Johnson, o diabo do blues? Existe uma lenda ao redor desse cara que diz que pra tocar bem pra caralho como ele tocava, ele fez um pacto com o diabo, dando sua alma em troca. Lenda que ganha força em argumentos como ele ter sumido durante um tempo e ter voltado tocando bem pra caralho,
e em fatos como ele fazer parte do Clube dos 27. No filme é dito que os griots são pessoas com um talento tão absurdo na música que eles são capazes de invocar espíritos tanto do passado quanto do futuro, trazendo cura para suas comunidades, mas também atraindo o olhar do mal. E é justamente esse poder que o Sammy tem. Já à noite, na inauguração do clube, quando ele começa a cantar, isso se demonstra mais ainda. E se demonstra numa cena que, sem exagero, é uma das coisas mais fodas que eu já vi em qualquer filme na minha vida. Little Sammy começa a entregar o blues e rapidamente conquista todo mundo. Blues wasn't forced on us like that religion. No, sir. We brought this with us from home. E logo os planos espirituais diferentes começam a aparecer, indo desde costumes da cultura africana, passando pelo rock, que pra você que não sabe é música negra que foi roubada pelos brancos, assim como um monte de outra coisa, passando por DJs e MCs, fazendo alusão ali ao surgimento da cultura hip hop que aconteceu nos anos 70 nos Estados Unidos, chega nos anos 90 mostrando o auge do gangsta rap, que foi uma coisa muito foda, foi um fenômeno que tomou os Estados Unidos de assalto, chegando até coisas mais parecidas com o que a gente tem hoje em dia. E ainda dá tempo de fazer referências a coisas da cultura asiática para trazer aquela representação para o casal Bo e Grace que estavam presentes e são amigos dos gêmeos. É uma cena muito rica em cultura, representatividade, peso emocional e histórico. Absolute cinema pra caralho. E a cena é seguida justamente pela atração do mal, o que me leva ao último ponto desse vídeo. Quando o vilão finalmente aparece para vilanizar, ele traz com ele alguns subtextos que eu achei interessante pra caralho. Primeiro que o Remick aparece com mais dois branquelos. Inclusive, hora boa de destacar no vídeo que sim, gente, eu sei que eu sou branco, não precisa ficar me falando isso. Eles aparecem querendo participar da festa e até mesmo cantar nela, falando que estão com dinheiro pra gastar, que eles vão precisar do dinheiro e coisas do tipo, tá ligado? Uma coisa meio invasão de espaço, tá ligado? Os caras falam que não, eles ficam lá tentando insistir. Dá pra entender dessa forma, tá ligado? Querendo invadir o espaço da cultura dos caras, um espaço próprio pra eles, coisa que não existia na época. Esses vampirinhos safados são mandados embora, mas como os caras realmente iam precisar do dinheiro, a Mary se disponibiliza a ir lá conversar com eles. O que claramente dá errado e ela é mordida. Que ela vem, mata o Stack, mas antes disso, né, a UCB, União Cuspida na Boca. Resumindo o pagode, o Stack também vira vampiro, eles mandam todo mundo embora daquele armazém, o que claramente dá errado e todo mundo é pego. E aqui o subtexto fica mais interessante ainda. O vilão fica o tempo todo com papo de união, deles serem uma família, mas isso só pode acontecer nos termos dele. As pessoas que estavam ali são pegas, mordidas e depois disso controladas num estado de mente colmeia, onde tudo acontece nos termos do vilão. Ou seja, quero união, mas só se for do meu jeito. Parece com algumas coisas da vida real, não parece? Fora que essas pessoas que foram pegas estavam pouco tempo atrás celebrando a sua cultura, um estilo de música criado por eles, num espaço próprio, coisa que, como eu disse, não existia na época. E agora estão com a alma aprisionada e os corpos são forçados a dedicarem o seu talento para performar uma música cantando sobre coisas europeias. Maldito seja o colonialismo. Tem também uma cena onde o vilão diz sobre como eles nunca vão ser livres de verdade e que aquela noite era uma exceção, revelando até mesmo que o cara que vendeu aquele armazém, na verdade, estava planejando voltar lá de manhã e matar todos eles. Ele era filhotinho da Ku Klux Klan. This world already left you for dead. Won't let you build. Won't let you fellowship. No matter how many guns or how much money, they gonna take it from you when they want. E talvez o principal recado que o filme deixa é quando a Grace perde a paciência, convida os vampiros para entrar e aí começa a desencadear a ação de verdade no filme. É basicamente o roteiro dizendo, não tem como derrotar eles só evitando eles, a gente tem que partir para cima desses porra. E aí o filme entrega uma grande sequência foda de ação, com direito ao Little Sammy sobrevivendo no final da noite. E com a resolução final só vindo de manhã. Smoke, depois de perder o irmão e a sua amada, dedica as suas últimas forças a se livrar daqueles racistas desgraçados que iam voltar lá de manhã.
E finalmente, como a sua mulher diz na noite anterior, ele pode encontrar com quem esperava ele em outro plano. Ela e a filha que eles haviam perdido em vida. Sam, mesmo depois de tudo, ainda assim escolheu seguir encantando o mundo inteiro com o blues. E na pós-crédito do filme, com direito à lenda do blues, o Buddy Guy interpretando o Sam, a gente vê que o Stack e a Mary seguiram vivos. O Smoke não conseguiu matar o Stack, mas fez ele jurar que não ia incomodar o Sam, que ia deixar o pastorzinho seguir a vida dele tranquilamente. No último momento, eles relembram aquela noite, mas não o trauma, e sim a liberdade que eles sentiram e tiveram naquele dia. But before the sun went down, I think that was the best day of my life. No doubt about it. Last time I seen my brother, last time I seen the sun, it was free. As I open up my eyes, something just feels right. Pecadores é muito além de um filme de vampiros, é uma celebração a uma cultura que sistematicamente tentam apagar desde os primórdios, desde as religiões, a líderes ativistas, até mesmo a arte que, como o Delta Slim disse, eles amam ela, mas odeiam quem a cria. Com certeza um filmaço do caralho, e eu quis comentar para além dessa coisa do vampiro que sim, é bem feita pra caralho e consegue encaixar tudo isso muito bem com esses subtextos que eu comentei aqui. Mas enfim, você já assistiu, gostou do filme, concorda com as minhas interpretações? Deixa aí nos comentários, vamos conversar sobre. E é isso, nos vemos no próximo e tchau! Que filmaço, mano, que filmaço, puta que pariu.